Saudações curiosos, André Tavares aqui. Alan de Mello. Hoje viemos num tom um pouco mais sério para falar de um assunto de extrema importância para todos nós, que é a floresta amazônica. Como que podemos extrair riqueza de um bem sem agredi-lo? E esse bem, qual seria? Seriam a biodiversidade? Seriam as madeiras, o desmatamento, né? De fato, a biodiversidade vale mais que a madeira, né? Exatamente. Então, como que a gente consegue novos princípios ativos para novos medicamentos, novos tratamentos? E às vezes pode ser que até a cura do câncer esteja no meio dessa floresta, né? Perfeito. Vamos conversar com o professor doutor Alan Machado. Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica ligado. Fica ligado. Saudações curiosos, eu sou André Tavares. Meu nome é Alan de Mello. E bem-vindos a mais uma edição do Brightcast. Hoje a nossa mente brilhante convidada é ninguém mais, ninguém menos que o professor Alan Machado, que possui graduação e mestrado em Química pela Universidade Federal de Lavras, doutorado em Química pela UFMG, atualmente é professor no UniBH e na Universidade Estadual de Minas Gerais. Ele atua como um grande entusiasta na divulgação científica. E hoje nós vamos conversar a respeito da metabolômica para bioprospecção de moléculas bioativas. E por convenção, já que temos dois Alans, Alan vai ser o Alan de Mello e professor Alan, o professor Alan Machado, ok? Dá um oi pra gente então, professor Alan Machado. Olá, André, olá, Alan, meu xará. Fico muito feliz em estar aqui participando com vocês. Como você mencionou, eu sou um entusiasta da divulgação, popularização da ciência. Eu acho que o nosso país carece de ações nesse sentido e vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado, professor. Então, antes da gente começar a discussão em si, conta um pouco mais da gente, quais foram as suas inspirações para seguir essa carreira científica, um pouco daquela pergunta que você se fez, assim, e queria a resposta, que gastou vários anos de estudo, é lógico. Bom, não é uma pergunta fácil de se responder, né? A minha trajetória acadêmica ela iniciou em 2005, quando eu fui aprovado no vestibular de Química da Universidade Federal de Lavras. Não era a primeira opção de formação, mas foi aquela que eu consegui a aprovação na época, né? Eu tinha planejado estudar física, mas graças a Deus eu fui aprovado em Química e eu consegui me identificar com essa ciência. Então, ao longo da formação acadêmica, fiz um curso que era voltado para a formação de professores, eu fiz uma licenciatura, só que no terceiro período de graduação eu consegui uma oportunidade num laboratório de Química para fazer estudos na área de iniciação científica, para começar a investigar. Então foi assim, eu agradeço, né, a oportunidade que o professor Denilson da UFLA me concedeu. Lá eu me encontrei, vamos dizer dessa forma. Lá eu pude conhecer um pouco da pesquisa básica, da pesquisa na área de química de produtos naturais, e foi onde vamos dizer assim, foi onde eu me encontrei, foi onde eu descobri que a minha vocação era seguir a carreira acadêmica, seguir a carreira da ciência. Então foi no início da minha graduação, no terceiro período, que eu decidi, vou ser pesquisador. Eu vou trabalhar, vou estudar, igual você disse, foram muitos anos de estudo, na verdade são anos de estudos, e eu tenho certeza que eu vou continuar estudando. A vida acadêmica, a vida de um professor, de um pesquisador, ela não se encerra com a obtenção dos títulos, né? Terminei o mestrado, terminei o doutorado, não terminei de estudar, estou estudando constantemente. Então, assim, vamos dizer, tentando responder, eu digo que foi no terceiro período de faculdade que eu descobri que eu queria ser pesquisador. Não foi planejado, não foi no ensino médio, não foi no ensino básico, mas foi durante a graduação, durante a formação em licenciatura em Química que eu descobri essa vocação. E graças à oportunidade que eu tive com o professor Denilson, que foi, assim, uma inspiração. É uma inspiração até hoje, né? Nós desenvolvemos pesquisas juntos até nos dias atuais. Perfeito. Bacana. Alan, já direto ao ponto, a palavra que já me gerou muita curiosidade, eu não tive contato com essa palavra e já de antemão já me assustou. Que nome grande e
e ao mesmo tempo simples. Bio, ok, vida, prospecção. E aí, como que você pode explicar essa inclinação para a bioprospecção? Sim, bioprospecção, tentando falar da forma mais simples possível, agregar valor a recursos da nossa biodiversidade. Buscar conhecer as substâncias presentes e agregar valor, seja as moléculas menores, né, os metabólitos primários, os metabólitos secundários, sejam as macromoléculas, as proteínas, buscar agregar valor. E não necessariamente a bioprospecção ela se resume à busca bioquímica. Nós temos um produto aí de sucesso no nosso país, que é o açaí. O açaí é um caso de exploração da nossa biodiversidade. Então, quando nós conseguimos agregar valor à biodiversidade, nós estamos aí realizando uma forma de bioprospecção, valor comercial. Então, dentro da minha área de formação, dentro da química de produtos naturais, o que eu busco fazer é identificar substâncias na biodiversidade, em plantas, em fungos, em bactérias, que possam ser utilizadas, por exemplo, pela indústria farmacêutica, pela indústria alimentícia, na área de cosméticos, na área da agricultura, por exemplo, desenvolvendo novos fertilizantes, novos agrotóxicos, novos agroquímicos, que sejam assim, mais eficientes e que sejam menos nocivos ao homem, né? Que causam né, impactos menores ao ambiente e ao homem. Perfeito. Então, a bioprospecção ela permite isso. Perfeito. Você consegue dar um histórico e falar pra gente o quão grande é a nossa biodiversidade aqui no Brasil e quais que são todas as oportunidades que podemos ter para desenvolver novos produtos? Bom, o Brasil ele é conhecido por ser o detentor da maior biodiversidade do planeta, né? Nós temos aí milhares e milhares de espécies vegetais, de insetos, de anfíbios, de recursos que podem ser explorados. Só que, se nós pensarmos nas plantas, que talvez seja a área que eu tenho atuado com maior frequência, nós conhecemos muito pouco, de forma sistematizada, das plantas tropicais. Há estimativas pelos cientistas que apenas 5% das espécies vegetais tenham sido estudadas. Então, como nós temos a maior biodiversidade, olha só o tanto, vamos falar assim, o tanto de espécies vegetais que necessitam de estudos. E o que elas podem, esse estudo pode contribuir para a sociedade? Pode ser revelado um novo fármaco, um novo cosmético, um novo princípio ativo para ser utilizado no tratamento do câncer, por exemplo. Então, a bioprospecção, ela pode gerar riquezas para o nosso país. Então, a partir do momento que ações e que políticas públicas são implementadas, nós poderemos, por exemplo, preservar a nossa floresta. Por quê? Se as indústrias perceberem que lá tem riquezas na biodiversidade, a forma de preservar ou os investimentos direcionados para isso pode ser alterado. As formas, os investimentos poderão ser trabalhados, poderão ser direcionados de N maneiras. Não é fácil, não é fácil chegar numa substância ativa. É um trabalho lento, é um trabalho que, de forma clássica, demora. Chegar numa substância, chegar numa molécula que possa ser empregada como fármaco, isso são anos de pesquisa. Por isso que a ciência e a formação de novos pesquisadores, de novos cientistas, tem um papel fundamental nisso. Por quê? É preciso estar formando novos cientistas, novos pesquisadores, é preciso despertar a vocação para a área de química de produtos naturais, para a área da bioprospecção, para que nós também tenhamos mão de obra qualificada e pessoas interessadas para isso. Então, nós precisamos de aumentar o número de pesquisadores, aumentar o número de investimentos e potencializar tudo isso. É um processo que precisa de profissionais de áreas diferentes, da área de biologia, da área de química, da área de física, da área da saúde, para que, de fato, a gente consiga
fazer a bioprospecção. A gente consiga explorar a nossa biodiversidade de forma consciente e de forma eficiente. E gerar riquezas dessa forma é um ponto importante para qualquer país. É um ponto importante para qualquer país. Há estimativos aí, há vários autores que mostram que é de conhecimento que mais de 50% de todos os fármacos que são hoje comercializados, eles são ou de origem natural ou tiveram a inspiração em uma molécula de origem natural. Então, a contribuição da biodiversidade, ou a importância dessa contribuição, está aí exemplificada ou esclarecida com esse dado. Nós sabemos da importância da indústria farmacêutica. Nós sabemos que hoje nós temos uma vida muito mais confortável do que qualquer rei da antiguidade, graças ao conhecimento da estrutura atômica, ou das estruturas subatômicas. A partir do momento que nós conhecemos a matéria, que nós conhecemos a composição das plantas, a composição dos fungos, a composição dos micro-organismos de modo geral, nós conseguimos desenvolver novos fármacos, novos agroquímicos, igual eu comentei anteriormente. Então, nós precisamos de potencializar pesquisas, potencializar a formação de cientistas nessa área, para que seja possível também desenvolver estratégias para preservar a nossa floresta, para preservar a nossa biodiversidade de modo geral. A partir do momento que as indústrias enxergarem as riquezas que estão ali escondidas, eu tenho certeza que mais investimentos serão aplicados, mais rápido será a identificação dessas moléculas ou dessas riquezas que estão ali escondidas, e neste ponto a química tem um papel central. É sabido, né, que a química é a ciência central, e assim, não estou fazendo propaganda, mas a química ela está lá na área da saúde, ela está lá na área da física, ela está lá na área biológica, ela está lá na área da engenharia. A química é a ciência central. Por quê? É a ciência que estuda as transformações, que estuda as composições. Então, todas as áreas nós precisamos entender a estrutura molecular, nós precisamos entender a estrutura atômica. E dentro da linha de pesquisa que eu desenvolvo, o objetivo é entender a composição das plantas, entender a composição dessas espécies, para que possa ser desenvolvidas ações de inovação, ações que irão proporcionar mais conforto para a sociedade, mais conforto. A partir do momento que nós desenvolvemos um novo fármaco, um novo cosmético, nós estamos melhorando a qualidade de vida da sociedade. E a química tem um papel central e de destaque nisso. Até um tempo atrás, a química era vista como uma ciência mau, né? Nós associamos a química com o DDT. Os alquimistas, né? Não somente, mas nós associamos a química com os inseticidas que causam impactos aí negativos ao ambiente e ao homem. Nós associamos a química com substâncias tóxicas. A química é vista, a ciência que estuda drogas, por exemplo. E a população, de modo geral, não tem uma visão de que as drogas fazem bem, de modo geral, né? A gente vai... A farmácia são as drogarias. E poucos sabem que muitos desses medicamentos, dessas drogas, têm origem na biodiversidade. Teve a série Breaking Bad pode ter deixado um legado ruim, né? Quando foi pra Breaking Bad, a química do mal. Ou não, talvez tenha despertado a curiosidade. Eu assisti essa série e assisti de modo empolgado. Eu gostei da série. A gente não pode pensar na química somente com o viés que foi detalhado nos episódios, mas nós temos que entender que a química ela vai muito além das substâncias que são tóxicas. Se existe a química que desenvolve os agrotóxicos, que causam todo um impacto ao meio ambiente, mas é graças a essa química também, essa química entre aspas do mal, que nós conseguimos produzir alimentos para toda a população. Hoje
pode falar, professor, mas tem pessoas que não têm acesso ao alimento. Aí é um outro problema da sociedade, é um outro problema de desenvolvimento social, mas é graças a todo o conhecimento da química que hoje nós conseguimos colocar a produzir alimento. Nem que seja para ficar nos supermercados, né? Mas nós conseguimos. Mas é um problema de homem. É um problema do homem com ele mesmo, né? Não um problema do homem com a natureza, né? Exato. Exatamente isso. Deixa eu te perguntar, tem uma dúvida, pode ser que ela não seja pertinente, mas os indígenas, quando eles trabalham, por exemplo, com rapé, com chá e outras técnicas, né, retiradas dessas plantas, existe alguma comunicação da academia com essas pessoas? E essa troca assim, é importante para vocês ou uma coisa independente da outra? Os processos químicos estão distantes dos que os índios fazem? Vamos dizer que essas ações não se restringem aos indígenas, né? A minha avó toma chá de boldo, a minha mãe me ensinou a tomar chá de uma plantinha que ela chamava de macaé. São saberes populares. E esses saberes populares são importantes para nós da academia, para os cientistas. Por quê? É a partir desses saberes populares que nós também podemos selecionar as plantas que serão estudadas. Como eu disse, nós temos aí milhares de espécies a serem estudadas. Quais nós vamos estudar? Se nós não temos braços para estudar todas. Então, muitas das pesquisas, muitos grupos trabalham com base nos saberes populares. Identificam numa comunidade que planta aquela comunidade utiliza para tratar algum problema de saúde. Que planta aquela comunidade usa para fins medicinais. Então, os saberes populares são importantes e a universidade ela valida, a pesquisa valida aquela atividade biológica, valida aquele uso. Então, é importante ter essa comunicação. Muitos grupos de pesquisa utilizam desses saberes populares, principalmente para selecionar quais espécies, seja de origem natural, seja espécies vegetais, seja espécies fúngicas, quais nós vamos estudar. Muitas das vezes essa resposta está associada a um uso popular. Então, é importante fazer o levantamento dessas espécies que as tribos indígenas utilizam, ou que uma dada comunidade, uma dada região consome para um determinado fim. E nós temos aí a valorização dessa biodiversidade também nos fitoterápicos. Hoje nós podemos ir em qualquer farmácia que nós vamos encontrar lá produtos da nossa biodiversidade. Perfeito. Graças também a esses saberes populares, que têm que ser valorizados também. Esses saberes populares, eles precisam ser valorizados. Por exemplo, no grupo de pesquisa que eu estou associado, nós valorizamos muito essas informações. Então, sempre nós estamos recebendo informações de uma planta que cura pedra nos rins, uma planta que cura gastrite, uma planta que é bom para obesidade. Então, essas informações, quando chegam até nós, pesquisadores, é lógico que nós fazemos toda uma busca bibliográfica, uma validação, e com essas informações nós selecionamos ou direcionamos a pesquisa. Então, isso é importante. Temos que aproveitar logo das riquezas que o nosso país tem para oferecer, enquanto ainda não queimou tudo, né? Depois que queimar, já era. É um problema, André. É um problema essa nossa falta de clareza na importância da nossa biodiversidade. E, em partes, isso é culpa da própria academia. Não vou culpar os outros pesquisadores, eu vou culpar a mim. Então, é culpa dos pesquisadores. Por quê? Porque até então, até pouco tempo atrás, a divulgação da pesquisa, da ciência,
ela é básica, na verdade até hoje, né? Ela é basicamente feita por meio de artigos acadêmicos, por meio de teses, dissertações, e a população, de modo geral, é uma pequena parcela que tem acesso a esse conhecimento. Então, a comunidade externa à academia não sabem o que os pesquisadores, o que os cientistas produzem. Não sabem. E também tem, eu arrisco a definir isso, mas não sabem da importância. Então, se soubessem da importância da preservação da biodiversidade para a produção de um fármaco, igual eu estou voltando nos exemplos, para a produção de um cosmético, para a produção de um perfume, de um novo alimento. O pessoal ia ver que está colocando fogo em ouro, né? Exatamente. A nossa biodiversidade ela é muito rica, tem muitos recursos, tem muitas riquezas a serem descobertas. Se nós conhecemos somente 5% das plantas do ponto de vista de composição, 95% está lá. E corre o risco de se perder todo esse conhecimento. Um exemplo de substância que tem sido utilizada de origem natural é o taxol. O taxol foi isolado de uma espécie vegetal e hoje é utilizado para o controle de alguns tipos de cânceres. Então, o taxol tem sido aplicado para isso. A vinblastina e a vincristina são alcaloides de origem natural que também têm sido aplicados para essa finalidade. Então, se a população tivesse o conhecimento da importância do ponto de vista das riquezas que estão escondidas em toda a nossa biodiversidade, provavelmente nós brasileiros não estaríamos parados ou assistindo a todo esse desmatamento que tem sido aí relatado na mídia, né? Nós não iríamos ficar parados ou somente como espectador, como somente telespectadores, né, das notícias. Nós iríamos para a rua, nós iríamos brigar para a preservação do patrimônio que nós temos. Nós temos aí toda uma riqueza a ser preservada. Perfeito. E, Alan, me fala um pouco mais também das ferramentas que a ciência tem de realizar todos esses estudos, porque esses estudos para achar achar os compostos ativos para alguma finalidade dentro de uma planta que possui milhares ou milhões de outros compostos, quais são as ferramentas que nós utilizamos? É um estudo multidisciplinar? Como que ele funciona? É isso que eu ia falar. Se você for pegar esse gancho multidisciplinar também, como que essa multidisciplinaridade se converge para a química também e como que isso é gerado? Bom, como eu comentei, a química é a ciência que estuda a composição, a transformação da matéria. Então, os profissionais da química são aqueles que conseguem ou que possuem a habilidade para fazer essa identificação. Só que nós estamos falando de biodiversidade. Nós estamos falando de espécies vegetais, de micro-organismos. Nós precisamos de profissionais da área de biologia. Nós estamos falando de aplicação dessas substâncias para diversas atividades biológicas, seja no campo da agricultura, seja no campo da saúde. Então, olha só, identificar a substância, papel do químico. Identificar a espécie vegetal, do biólogo. Fazer testes para verificar se aquela substância pode ser usada para uma determinada doença, aí é o pessoal da saúde. Para um problema na área de controle de doenças de plantas, aí tem um profissional da fitopatologia. Então, a bioprospecção em si, ela precisa de profissionais de várias áreas. E as ferramentas, aí, para identificar as substâncias, aí entra no campo da química, e a metabolômica que aparece agora, a metabolômica ela tem sido aplicada para fazer um estudo, ou a busca de substâncias em misturas complexas, ou ainda as respostas, para estudar as respostas que as espécies vegetais, que qualquer sistema biológico
tem, por exemplo, fatores externos, um estresse salino, uma atividade parasitária. A metabolômica ela permite a gente buscar as substâncias que estão associadas a uma resposta, a uma ação de uma planta contra o seu parasita. E quando a gente identifica a resposta da planta contra o parasita, nós estamos identificando ali substâncias que a planta produz que são tóxicas a um fungo, que são tóxicas a uma bactéria ou a N outras possibilidades. A metabolômica ela pode ser combinada com técnicas de separação, como as técnicas cromatográficas, e pode também, e faz uso também, das técnicas espectroscópicas, como a ressonância magnética nuclear. Quando a gente combina ferramentas instrumentais com resultados biológicos, e ainda a gente faz uso de uma estatística que nós chamamos de estatística multivariada, aí, novamente, a importância das áreas, trago aqui um estatístico, nós conseguimos rapidamente, ou quando comparado com as técnicas convencionais, identificar substâncias com potencial. Buscar substâncias que poderão ser aplicadas comercialmente. Então, a metabolômica ela tem, o número de trabalhos, de pesquisa tem aumentado nos últimos anos, ela tem um papel central aí para, por exemplo, potencializar a exploração ou a bioprospecção de substâncias com valor agregado. Perfeito. Essa técnica, as técnicas da metabolômica, né, principalmente quando se trata da aquisição de dados por espectrometria, às vezes uma espectrometria de massas, RMN, a necessidade de um profissional que sabe lidar com esses dados, né? Hoje o mundo está muito ligado a dados, né? Por exemplo, o CPF que o pessoal pede em uma rede de supermercados, que hoje já está um pouco mais fechado pela Lei Geral de Proteção de Dados, etc., consegue contar uma história muito grande, né? E muitas vezes nós já temos um banco de dados muito grande, né, para resolver esses problemas e a gente ainda não tem profissional adequado para lidar com esses dados todos, né? Você conseguiria comentar um pouco sobre essa importância da integração, um pouco mais sobre essa integração dos profissionais, o porquê que os profissionais não deveriam ficar calados com o conhecimento que têm, não desenvolver produtos com o conhecimento que têm, quais as consequências que esse silêncio pode trazer para a gente? Bom, tentar simplificar aqui uma resposta da seguinte maneira. Tem muitas pessoas que valorizam a ideia, e esconde essa ideia dos seus pares, dos seus colegas, dos outros profissionais. Aí eu costumo dizer, também quando eu trabalho quando eu costumo palestrar ou aulas na área de empreendedorismo, eu costumo dizer que ideia, ou se você teve uma ideia, pode ter certeza que pelo menos um chinês já teve a mesma ideia que você. Pelo menos um chinês já deve ter tido aquela mesma ideia. O que vai levar uma ideia à sociedade, ao mercado, é a sua execução. E ninguém faz nada sozinho. Nós temos que aprender a valorizar a equipe. Nós só vamos conseguir potencializar muitas das ideias. O Brasil é um país de pessoas criativas. Nós somos conhecidos como um dos países mais empreendedores do mundo. Só que é um empreendedorismo por necessidade, não é um empreendedorismo de base tecnológica. Nós precisamos avançar, aí o papel central da ciência, nós precisamos avançar no desenvolvimento de produtos baseados em ciência, em tecnologia, em inovação. Não que o empreendedorismo por necessidade não seja importante, mas nós precisamos potencializar o empreendedorismo por base tecnológica. E para isso a gente precisa de estar cercados de pessoas de áreas diferentes. Se eu descobrir ali uma substância que pode ser utilizada para controle de nematóides que atacam plantas, por exemplo, eu vou precisar de um agrônomo, eu vou precisar de um biólogo, eu vou precisar de um profissional da área de administração, de um profissional da área de direito para ajudar na proteção intelectual.
nós temos que transitar, né? Nós não conseguimos resolver tudo sozinho. Enquanto nós tivermos essa mentalidade de eu vou fazer tudo, eu tenho a minha ideia, eu vou fazer ela sair do papel e não buscar equipes ou outras pessoas, é pouco provável que isso vai funcionar. Nós precisamos de entender que trabalhar em equipe é lá um dos pontos fundamental. E nós temos que potencializar ou promover a formação na área de empreendedorismo. Se nós não temos esse pensamento hoje, é porque a nossa formação, assim, de alguma maneira foi falha nessa área. De alguma maneira foi falha nessa área. Eu saí da faculdade pensando, eu vou fazer um concurso para ser professor. Ou eu vou fazer um concurso para uma secretaria estadual. Era esse o meu objetivo. Na verdade, esse objetivo ele ficou desde o 3º, 4º período de graduação. E hoje eu fico incomodado com isso, porque eu não aprendi a ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro não é pecado. Tem pessoas também que acham que ganhar dinheiro é pecado. Talvez se eu tivesse, na minha formação, mais atividades, mais ações voltadas para o empreendedorismo, talvez eu pudesse, ou eu tivesse, na época da busca do emprego, na época de inserção no mercado, eu tivesse pensado, eu posso também gerar novas oportunidades de trabalho, eu posso empreender, que químico que não sabe preparar um álcool em gel, nós vimos a demanda do álcool em gel nesse momento de pandemia. Eu posso abrir uma empresa para isso, eu posso criar projetos para desenvolver produtos nesse sentido. Talvez se eu tivesse, na minha graduação, mais oportunidades, mais atividades na área de empreendedorismo, talvez isso tivesse tido um caminho diferente. Não me arrependo de ter seguido a área acadêmica. Na verdade, hoje eu sou feliz, eu faço isso porque eu gosto, né? Mas eu busco nas disciplinas, independente se é de química analítica, se é de fisicoquímica, independente se é das ciências exatas, eu busco deixar sempre uma mensagem para o estudante. Busque lá a formação na área de empreendedorismo, que nós precisamos formar um químico empreendedor, nós precisamos formar um biólogo empreendedor, nós precisamos formar um engenheiro empreendedor, nós precisamos formar profissionais empreendedores, porque assim nós vamos sair do empreendedorismo de necessidade para o empreendedorismo de base tecnológica. Nós vamos mostrar a nossa criatividade agora numa outra área. Uma coisa que é interessante é que na pós-graduação a gente vê como que o mundo é rico das ideias e como que elas são aplicáveis no dia a dia. Você vê diversas pessoas, assim, numa conversa de corredor, a pessoa tem um produto na mão dela, só que ela, infelizmente, não sabe como vender aquilo. Ela não sabe que, assim, se eu fizer essa oferta para quem tá interessado, a pessoa compra. A gente é uma coisa que é ensinado pra gente, né? A gente é deixado de... eu não vou oferecer não, é melhor eu não deixar, é melhor eu não fazer essa oferta, talvez a ganhar dinheiro vai me fazer mal. Existem vertentes diferentes para definir se empreendedorismo é dom ou se é educação. Tem vários casos que mostram que a educação pode sim potencializar a formação de empreendedores de qualidade, ou seja, melhorar a qualidade desses empreendedores. Mas para que seja construído um ecossistema de empreendedorismo, para que os profissionais que estão lá no laboratório fazendo a bioprospecção, para que eles saibam que aquele produto que aquela molécula que foi identificada, que ela pode sim ser comercializada, lógico, olhando as leis, as legislações específicas, a gente precisa melhorar a educação nesse sentido. A gente precisa de ter projetos pedagógicos que foquem em habilidades, no estímulo do empreendedorismo universitário, e nós precisamos de ter de forma coordenada, né? O mercado conversando com a universidade e o governo atuando. Não tem como construir um ecossistema sozinho, só a universidade, só o mercado em si, só o governo. É uma relação que precisa de ter políticas públicas, precisa de ter a sociedade em si, as indústrias, o mercado de modo geral,
conversando com a universidade. Falta um pouco de conversa entre o cientista, o acadêmico com o mercado, e também falta regulamentações, falta o governo promover ou estimular ambientes. Nos últimos anos, algumas ações, na verdade, muitas ações comparadas com décadas atrás, têm sido aplicadas, têm sido estimuladas. Nós temos visto Belo Horizonte se tornou aí um polo de startups, né? A Simpla, se não me falha a memória, a Simpla nasceu em Belo Horizonte, a Max Milha nasceu em Belo Horizonte, porque teve ações para potencializar isso. Então, nós precisamos aumentar o número de atividades, aumentar o investimento para que a gente consiga sucesso nisso. A questão do exterior, em termos de biodiversidade, em termos de exploração dos recursos, nós podemos exemplificar isso com o número de fármacos que surgem constantemente. Eu não disse que 50% dos fármacos são inspirados ou oriundos diretamente de um produto natural. 50% de todos os fármacos. A maioria desses fármacos são idealizados, são produzidos por indústrias internacionais. Então, a exploração dos recursos da biodiversidade lá fora está um pouco à frente, né, para não falar muito, da nossa. O Taxol veio de um investimento, se não me engano, foi nos Estados Unidos mesmo, que o governo americano fez para explorar a sua biodiversidade. O Taxol é usado para doenças aí, para alguns tipos de cânceres, né? Não sei se eu respondi. O açaí, ele só voltando na pergunta do o açaí é um caso de sucesso. O açaí é um caso de sucesso do Brasil. Com o desenvolvimento sustentável, o açaí leva riquezas lá para as comunidades que estão ali inseridas. É um caso que nós conseguimos agregar valor a um produto da nossa biodiversidade. O açaí é um caso que a gente tem que se orgulhar, né? Quando eu era, vamos dizer assim, adolescente, criança, eu não lembro de consumir açaí, não tinha sorvete de açaí. Não tinha. E hoje qualquer esquina nós encontramos produtos que tem aí sorvetes, bebidas, tem N produtos sendo comercializados aí que tem origem no açaí. Então, o açaí é um caso para a gente nos orgulharmos, né, da bioprospecção. Uma coisa que é interessante, que o açaí, da forma que ele é consumido lá no norte, eu tive a experiência e o prazer de visitar Macapá em 2017, eu fui apresentado ao açaí de lá. Eu estava acostumado a tomar o açaí em Belo Horizonte, aquele açaí docinho, tranquilo de comer, eu já pedi 500 ml de uma vez, e aí eu tava com um amigo lá, eu conversei com ele, falei, cara, me pede o de 500 ml, eu falei, não, foi pedir um de 200 ml pra você, e você vai comer ele com farinha de tapioca. Eu falei, com farinha de tapioca? Que coisa diferente. Aí eu coloquei ele, eu comecei a comer na boca, senti aquele gosto amargo, aquela coisa completamente diferente. Eu pensei, cara, passou por um processo de gourmetização muito grande da indústria para chegar aqui e acertar o gosto de todo mundo, né? Porque é completamente diferente do que tá lá. Bem diferente. Então, mas aí não tira o mérito, não tira a indústria, ela tem que atender a necessidade do mercado. Se colocar açúcar, vai ficar melhor o produto, os engenheiros de alimentos vão trabalhar nesse sentido. É lógico que tem buscas aí, pesquisas aí na área de engenharia de alimentos para melhorar a qualidade, melhorar os aspectos nutricionais, né? Perfeito. Mas eu não gosto de açaí rico em açúcar, não, com leite ninho, leite condensado. Vou lá com a minha filha, eu quero um sorvete de açaí. No final das contas, ela não está consumindo açaí, ela está consumindo leite condensado, confete, outras frutas, faz uma mistura danada. Mas, enfim, é questão de paladar, né? Então, a gente tem que respeitar.
Alan, eu queria que você comentasse também agora um pouco do seu projeto de divulgação científica e o que você trabalha, o Pint of Science, uma forma bem inovadora de fazer uma divulgação de ciência. Comenta aí pra gente um pouquinho, faz uma propaganda pro público. Mas o que é o PIT, né? O PIT se nós traduzirmos aí, Pint of Science é um brinde à ciência. Então, surgiu na Inglaterra, se não me engano, em 2013, e chegou no Brasil em 2015, e hoje o Brasil é o país com o maior número de cidades que promovem o Pint of Science. O Brasil hoje são 183 cidades que realizam de uma maneira simultânea o Festival de Divulgação Científica em bares. Então, assim, o detalhe do Pint of Science é que a conversa, a divulgação da ciência se dá em um ambiente que até pouco tempo atrás não se imaginava poder ser utilizado para divulgar ciência. Então, imagina você chegar lá com a sua namorada, com a sua família, para fazer um lanche, um simples lanche. E de repente, você, além de consumir o produto daquele bar, daquele estabelecimento, você passa a consumir conhecimento. Então, talvez a chave do sucesso do Pint of Science é a maneira descontraída e em um espaço diferente para levar a ciência para a sociedade. E isso é importante. Eu acho que a universidade, os centros de pesquisa necessitam de mais ações nesse sentido para mostrar o seu trabalho, para mostrar a ciência que é produzida em cada uma dessas instituições. Perfeito. Então, vocês estão convidados a participar do Pint of Science 2020. Nossa, será um prazer, que isso. Muito bom. Era um gancho do que você estava falando no passado, que eu vi uma notícia recente de que a NASA estava utilizando um fungo que eles descobriram que ele é como se ele consumisse, entre aspas, a radiação. É uma adaptação natural do fungo que eles estão utilizando agora como um bem para a ciência. E eu gostaria que vocês fizessem um paralelo de nós temos coisas que evoluem naturalmente, né, no modo darwinista, né, bonitinho, e nós temos modos artificiais que a química proporciona de evolução da descoberta de alguma aplicação. Qual dos dois que você acha que é melhor, ou você acha que a gente ainda não descobriu muito esse caminho aí entre o artificial e o natural? O que é melhor a gente pesar? Bom, eu estudo química de produtos naturais, mas não vejo problema em utilizar do nosso conhecimento, das diferentes tecnologias, para buscar estratégias de desenvolvimento de outros produtos. Eu não vejo problema no artificial, desde que nós tenhamos o conhecimento dos efeitos colaterais que, porventura, tem. Se não tiver efeito colateral, se nós não tivermos esse conhecimento, nós precisamos ter a certeza, nós precisamos conhecer para poder aplicar. Se não tem problema, se não tem efeito colateral, por que não usar? Então, assim, desde que nós tenhamos o conhecimento, aí a importância da ciência, a gente precisa conhecer para a gente não ter esse preconceito de que o artificial é ruim. O artificial pode ser bom, desde que seja trabalhado de maneira adequada, desde que seja trabalhado de maneira adequada, desde que nós tenhamos o conhecimento. O artificial não necessariamente é algo ruim. Alan, eu gostaria que você comparasse para nós a aplicação da bioprospecção para desenvolvimento da agronomia, por exemplo, e a utilização de agrotóxicos, que nós sabemos, o próprio nome fala agrotóxico, né? Na pesquisa que eu fiz durante a minha pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado, nós tínhamos como principal objetivo entender como que as plantas se comportam de maneira metabólica ao ataque de diferentes parasitas.
E um dos focos principais era desenvolver desenvolver produtos de origem natural para o controle de nematóides, parasitas de plantas, que são os fitonematóides, principalmente aqueles do gênero meloidógeno, que são conhecidos como nematóides das galhas. O uso de agrotóxico para o controle dessa doença, desse parasita, leva ao ambiente e aos produtos resultantes dessas culturas o contato com substâncias altamente tóxicas, tanto ao homem quanto ao ambiente. Então, nesse sentido, eu vejo assim, com uma perspectiva bem positiva, bem promissora, no desenvolvimento de produtos que sejam menos tóxicos ao homem e ao ambiente. E se nós compararmos, se nós fizermos um quadro comparativo da substância de origem natural versus as substâncias sintéticas, nós temos pontos positivos quando olhamos para a substância de origem natural, que são a biodegradabilidade, que são o menor impacto à nossa saúde e ao ambiente, principalmente devido às características de biodegradação dessas substâncias. Então, os agrotóxicos, a gente vai ter que chegar um momento, não vou dizer que a gente vai chegar nesse momento, né? A idealização de um químico de produto natural é usar sempre a substância de origem natural. Mas nós precisamos produzir alimentos. E hoje a estratégia que nós temos, que é viável economicamente, que permite produzir todas essas quantidades que ultrapassam aí barreiras a todo ano, a agricultura todo ano bate recorde de produção, são os produtos sintéticos. Mas nós precisamos entender ou desenvolver estratégias para trabalhar com essas substâncias de forma mais eficaz e mais consciente. E enquanto nós não tivermos um produto de origem natural que tenha que atende, né, os requisitos de eficiência e que seja economicamente viável, nós não vamos conseguir substituir, nós não vamos conseguir mudar essa cultura do agrotóxico sintético. Nós precisamos de mais ciência para produzir compostos que sejam menos tóxicos ao homem e ao ambiente, para fazer essa modificação. Por isso que o papel central da ciência. E tem vários grupos de pesquisas que trabalham com isso. Todos os dias são divulgados artigos de novos produtos de origem natural que podem ser aplicados aí para o controle de doenças de plantas. Nós precisamos fazer potencializar esse conhecimento de modo viável economicamente. Então, talvez a substância de origem natural não seja viável para ela ser aplicada diretamente lá no controle de plantas. Mas se nós, no controle dos parasitas de plantas, né? Mas se nós podemos transformar essa substância sinteticamente em outros derivados menos tóxicos do que aqueles empregados atualmente. Então, assim, nós não podemos criar preconceitos, né? O sintético faz mal? Faz, mas nós precisamos dele no momento. Enquanto nós, cientistas, não conseguimos contornar essa situação, nós vamos ter que trabalhar com esses agrotóxicos. Tem muitas pesquisas buscando substâncias de origem natural para o controle de doenças de plantas. Então, precisamos pesquisar e precisamos aprender a trabalhar, talvez de uma forma diferente, para que não chegue na mesa do consumidor um morango enorme, sem nenhuma doença, sem nenhum defeito, vamos dizer dessa forma, mas rico lá em um agroquímico que vai causar uma doença com o passar dos anos. Então, isso não pode acontecer. Então, a gente precisa de ciência em ambos os lados. Eu vejo uma questão de saúde pública mesmo, né? Se você enxergar isso como questão de saúde pública, novas políticas, né, podem contribuir para mais investimento científico para, né, todo mundo... Fiscalização
também, fiscalização também, porque não é possível que nós tenhamos nos estabelecimentos comerciais produtos contaminados, né? Produtos contaminados. E essa contaminação provavelmente é pelo mau uso do agrotóxico. E o problema disso tudo é que o estrago vem a longo prazo, né? Hoje comi, tudo bem. Amanhã, tudo bem. 2 anos, não deu problema. Agora 20 anos, uma política que continua. De repente, você tem uma população inteira que desenvolveu um tipo específico de câncer devido a um hábito que foi contraído pela escolha, né, de defensiva agrícola que o pessoal usou. E também nós temos que deixar claro aí para a população que não quer dizer que é de origem natural que não faz mal. Deixei você falar que não faz mal. Não quer dizer que seja de origem natural que não faz mal. Usava-se antigamente substância de origem natural para, como que eu vou dizer, para levar à morte de pessoas criminosas, por exemplo, na antiguidade, o envenenamento. Então, tem várias plantas que são altamente tóxicas para nós. Tem várias substâncias de origem natural que pode causar problemas seríssimos para o nosso sistema. Então, isso tem que ficar claro. Origem natural é interessante a pesquisa, mas nós não podemos nos confundir que tudo que é natural faz bem. Dependendo da dose e dependendo do que for, isso pode causar sérios problemas, assim como os sintéticos. Antigamente o pessoal, quando a pessoa estava em muita dor, né, dava um analgésico para a pessoa que às vezes podia até matar, que era um chá da flor de papoula, né, que dessa mesma flor é extraída a heroína, a morfina. Sim, tem todo esse contexto. Nós temos que desmistificar que tudo que é de origem natural não faz mal, pelo contrário, tudo depende da composição química e da dose. Perfeito. A diferença entre o veneno e o remédio, né? Exatamente. Então, professor Alan, estamos chegando próximos do final desse podcast e, como tradição, temos uma pergunta, né? O Alan sempre faz essa pergunta no final, e é uma pergunta bastante desafiadora, que vai pedir o máximo do seu conhecimento, e a partir dela você pode dissertar, deixando a sua última mensagem para nós, tá bom? Alan, faça a pergunta. Bacana. Alan, dando a voz a você, da sua opinião, assim como o André falou, né, do seu ponto de vista, a pergunta é simples, mas que venha do seu coração. A pergunta é: o que é energia para você? Bom, energia é a capacidade de um corpo em realizar trabalho. Ou energia é aquilo que surge quando 2 corpos de temperaturas diferentes são postos em contato. Aí aquele corpo de maior temperatura faz um experimento, coloca a mão na panela em condição, você vai sentir a energia na forma de calor. Lembrei das aulas de fisicoquímica todas agora. Poderíamos definir energia com essas palavras, com essas definições aí clássicas das áreas de química e de engenharia. Trazendo do ponto de vista motivador ou filosófico, vamos pensar dessa forma, energia é aquilo que nos mantém vivos, né? Energia é aquilo que nos mantém vivos. Nós precisamos de energia para sonharmos. Nós precisamos sonhar. E para sonharmos, nós precisamos de energia. Então, dentro de tudo que foi discutido aqui, novamente eu tenho que dar os parabéns aí para vocês pela iniciativa. É importante levar um pouco de ciência para a população externa à academia. Na verdade, não é um pouco, né? Nós temos que levar muito mais do conhecimento que é produzido nos nossos grupos de pesquisas, nos nossos centros universitários, nas nossas universidades, etc. A população tem que conhecer toda essa ciência que nós fazemos. E a energia vai permitir que nós
possamos trabalhar nesse sentido. Então, tentando encerrar e respondendo, eu não sou muito bom com as palavras, quando entra nessa parte mais sentimental eu me perco um pouquinho, mas para mim energia é sonhar, e nós enquanto brasileiros, nós temos que sonhar muito, né? Nós precisamos sonhar constantemente, sonhar com uma saúde de melhor qualidade, sonharmos com uma segurança de melhor qualidade, sonharmos com uma educação mais inclusiva e de melhor qualidade, sonharmos com governantes, com agentes ou atores públicos mais empenhados em resolver o problema da nossa sociedade e não em subir em palanques para a próxima eleição. Então nós precisamos de sonhar, nós temos que sonhar. E a energia permite que nós possamos fazer isso. E aí pode parecer meio estranho dizer sonhar, mas nós precisamos sonhar. Sonhar não é diferente de ter atitudes. Só que se nós sonharmos, nós podemos correr atrás desses sonhos, né? Então, para sonharmos, nós precisamos de energia, e para buscarmos os nossos sonhos, nós precisamos de energia também. Então, a partir do momento que nós melhorarmos os nossos sonhos, talvez nosso país, os nossos estados, as nossas cidades se tornem mais eficientes, mais produtivos, e que tudo aí que eu disse anteriormente se concretize, né? Mais educação, mais saúde, mais segurança, mais tudo que está lá na nossa Constituição e que o nosso país está devendo para a nossa sociedade. E mais ciência, lógico. Então, Muito bom, professor Alan, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você deu um show aqui, passando bastante conhecimento para todo mundo. Saiba que você sempre foi um alvo de muita admiração por minha parte. O trabalho que você faz rotineiramente, todos os dias, dentro de uma sala de aula, de mostrar um mundo para o aluno, de auxiliar a pessoa a visualizar aquele sonho dela com um pouco mais de fazer o sonho ficar um pouco mais rebuscado, né? Esse é um papel que, como professor, que você tem, tanto é que a maioria das turmas de engenharia química te chama para ser paraninfo, né? Você pode ter certeza que essa é uma mensagem muito clara que você passa para todo mundo. Então, te agradeço muito por estar aqui hoje e te agradeço muito pela mensagem que você deixou para todos os curiosos que estão nos ouvindo. Gostaria também, já de antemão, agradecer. Você trouxe para mim, particularmente, essa palavra bioprospecção. Hoje, para mim, ela ficou muito mais clara. Espero para todos que estão ouvindo, ela também tenha ficado bem mais claro, no sentido não somente científico, mas político, né, também. Eu vejo muito isso. E eu só agradeço, uma conversa excepcional, e que venham mais conversas, né? Por aí. Agradeço novamente o convite e estou aí à disposição de vocês. Se alguém tiver curiosidade de química, quiser conhecer um pouco mais da ciência que nós produzimos, o UniBH, a UENG, nós estamos aí de portas abertas para explicar um pouquinho melhor dessa importante ciência que está presente aí no cotidiano de todas as pessoas. Então, curiosos, muito obrigado por escutarem aqui até o final e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu!